Olá, seja bem-vindo para mais este vídeo. Eu sou o Antônio Léo, do canal Te Ativei, e é sempre um prazer tê-lo aqui assistindo a este vídeo. Sinal de que você é uma pessoa que quer entender melhor sobre o assunto a respeito do qual estou falando, que é sobre o nome de Deus. Porque existem muitas controvérsias a respeito disso. Porém, como se você não assistiu, assista o vídeo anterior e vai se inteirar melhor do assunto, certo? Então, continuando, conforme eu mesmo disse, o que nós sabemos do nome de Deus é apenas o tetragrama, isto é, 4 letras escritas no hebraico antigo e cuja pronúncia ninguém sabe. Mas como ninguém sabe o nome de Deus, talvez você pergunte. Porque Deus, ele não deu o nome dele, que aparece mais de 6.000 vezes, esse tetragrama na Bíblia? Sim. Mas a questão de hoje, os cristãos não serem obrigados ou não ser nem permitido eles pronunciar, é porque, de fato, ninguém sabe exatamente qual era a pronúncia original. Muito bem, se não existiam as vogais, então ficou difícil mesmo, porque com certeza, ou pelo menos se entende, Deus não tinha o propósito de tornar conhecido este nome a pessoas de outras nações, certo? Porque, conforme eu disse, o nome de Deus está relacionado com o pacto que Deus fez com a nação de Israel. Aí talvez você pergunte, mas como assim? Exatamente. Como o pacto terminou com a morte de Jesus, então deixou de existir. Mas talvez diga algo tão sagrado, Deus ia deixar de manifestar ao seu povo, porque a Bíblia não fala várias vezes que Jesus deu a conhecer o nome de seu Pai aos discípulos? Sim, agora é uma questão de entender em que sentido Deus deu a conhecer o seu nome, não é? Vamos ainda comparar o nome de Deus em relação a Israel com o da Arca Sagrada. Lembram que quando Moisés estava ali organizando a nação de Israel como o povo de Deus, o próprio Deus ordenou a Moisés que fizesse uma arca. E tinha lá suas peculiaridades, que era uma arca valiosa, inclusive uma arca sagrada. Tão sagrada que as pessoas não podiam tocar nela de maneira se não fosse antes autorizado. Esta arca do pacto, ela existiu, sim, lá no templo onde estava guardada, e depois que Babilônia destruiu a cidade de Jerusalém, não se sabe se foi nessa ocasião ou não, mas não se teve mais notícia da arca, né? E a arca era um símbolo da presença de Deus quando ele estava ali junto ao seu povo, a nação santa de Israel. Então, se a arca não existe, porque Deus não permitiu que ela existisse, senão ela estaria existindo até hoje, embora haja especulações sobre a existência dela ou não, isso não é o caso. É que não havia propósito para ela continuar, como também não houve propósito da parte de Deus para que continuasse o nome de Deus
sendo conhecido ou sendo divulgado. Aí talvez digam, mas não diz a Bíblia que todas as nações conheceriam o seu nome? Diz. Agora, entenda que quando Deus fala que as nações conheceriam o seu nome, não é que eles teriam conhecimento ou da pronúncia do nome, porque não há este relato, não há nada que comprove. Portanto, a questão do nome de Deus se restringiu mais a traduções, porque mesmo a Septuaginta, conforme eu já disse, quando traduziram ela para o grego, língua em que existiam as vogais, não se traduziu ele ou não transliterou ele como deveria, ou pelo menos Deus não permitiu, porque simplesmente colocavam o tetragrama no lugar, certo? Aí talvez você diga, mas como é que hoje aparece em algumas Bíblias o nome Jeová? Uma boa pergunta. Mas pense um pouco quem é que estava mais interessado no nome de Deus. A nação de Israel, é claro. Israel, como povo santo, tinha esse desejo, esse privilégio de levar o nome sagrado. E eles sabiam realmente como pronunciar. Embora se afirmam, tem religião que afirma que o nome de Deus aparecia nas escrituras hebraicas e também no grego. Sim, no hebraico existe, mas no grego não existe nenhum manuscrito, nenhum pergaminho, nenhum fragmento onde diz que aparecia o nome Jeová, por exemplo. Não, nem Jeová, nem Yahvé, nem outra tradução nenhuma. Então, quem diz que o nome de Deus era usado pelos cristãos no primeiro século, não tem fundamento, porque não conseguem mostrar uma única vez em que até o próprio Jesus Cristo fizesse uma oração a Deus ou mencionasse o nome de Deus nas suas orações e nem falava sobre ele. Quando Jesus dirigia a Deus, ele dirigia como sendo o Pai. O Pai, sim, ele falava o Pai. Tanto é que na oração que ele ensinou aos discípulos, ele diz, orai assim, Pai nosso, Pai, lembre bem, Pai nosso que está nos céus. Bem, e nem os apóstolos. E também não aparece em algum pergaminho, alguma escritura do primeiro século, ou dos mais antigos. Apenas depois. Um exemplo de que Deus não faria questão que o nome dele seria anunciado às nações é quando Paulo esteve em Atenas. Atenas, aquela cidade da Grécia, cheia de ídolos, deuses, né, como Hermes, como também tinha outros deuses, como Ártemis, e outros inúmeros. E Paulo, ao entrar lá no Areópago, ele viu aquelas imagens. Qual seria a primeira reação se alguém que conhece Deus e tinha que proclamá-lo como Deus verdadeiro, não usaria ali, entre pessoas
que não conheciam o nome sagrado. Conforme já disse, Israel conhecia, mas os gregos não. Alguns, né, talvez conhecessem, mas não como um todo. O que Paulo pregou? O Deus, lá em mencionar, conforme o texto hebraico, não existe. Sabe o que Paulo falou durante todo o discurso dele, que ele fez ali aos seus ouvintes? O capítulo 17 de Atos, o versículo 14, menciona a Deus como sendo o Criador, né? O Deus Criador do céu e da terra, né? Apenas isso. E diz, Ele é o Senhor. Né? Só isso. Depois, quando ele falou novamente sobre Deus, no versículo 29, ele fala de Deus como sendo o divino. Veja que ele não atribui nenhum nome. Não é verdade? Então confira em sua Bíblia. Pergunte a qualquer um que defende que Deus tem um nome, por que Paulo não usou o nome de Deus ou não tornou conhecido o nome sagrado de Deus para aquelas pessoas que não conheciam? Claro, porque não era do propósito de Deus declarar a outras pessoas. Agora, voltando à questão de traduções, quando o próprio tradutor fez, no caso aqui estou falando de Jerônimo, que é considerado um santo da Igreja Católica, por volta do terceiro século ele fez a tradução do hebraico para o latim. E olha que o latim é a língua mãe do português. Se ele traduzisse para o latim, lógico que conteria as vogais. E aí não teríamos dúvida sobre o nome dele, talvez com alguma diferença, porque o latim, ele praticamente, os nomes são praticamente os mesmos, né, em português, com alguma variante. Então não seria difícil. Mas quem traduziu essa Bíblia, primeiramente Jerônimo, ele não usou. Quando ele usa lá Êxodo 6:3, onde ele diz, o meu nome, que ele revelou a Moisés, que ele apareceu a Abraão, Isaac, Jacó, como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome não lhes dei conhecer. E qual é esse nome? Algumas Bíblias usam sim Jeová, outras, mas em português não é essa a tradução. Por isso que Jerônimo deixou a palavra Adonai, certo? E quando ele fala Adonai, posteriormente, alguém colocou uma nota no pé da página, referindo a esse texto, na nota do rodapé, dizendo assim, meu nome é Adonai. E alguém posteriormente colocou no pé da página, o meu nome é Adonai. Isso na versão, na Vulgata Latina. E diz, por que Adonai? Diz, porque para não usar o nome inefável, Javé ou Jeová. Se era inefável, mas por que inefável? Inefável quer dizer algo tão sublime, tão espetacular, que eles não podiam. Mais adiante, o historiador Joséfo, que era judeu, ele fala do nome sagrado, aí diz aqui, que ele estava proibido de mencionar. Aí talvez pergunte, por que proibido de mencionar? Proibido por Deus? Claro que não. Mas lembre quem era
os judeus e os romanos. Os judeus eram inimigos dos romanos. Os romanos subjugaram Israel por muitos anos. E aí o que aconteceu? Isto, o que causava mais intriga, era justamente por Israel dizer ser o povo de Deus. E como base usava um nome, né? O nome sagrado. Quando Roma destruiu Jerusalém, provavelmente deve ter sido ordem dos imperadores para que o nome de Deus, o nome sagrado, não fosse mencionado. Então, e Deus não fez questão de que o nome dele fosse assim esquecido. Só foi ressurgir muitos séculos depois. Você quer saber como ressurgiu este nome e como aparece hoje nas Bíblias, tanto evangélicas como católicas? Tem um motivo. Então, no próximo vídeo, eu vou abordar este assunto. Certo? Quero agradecer por sua atenção até esse momento neste vídeo e aguardo você para um próximo vídeo, onde estarei falando mais sobre esse assunto. Então, até lá, o meu muito obrigado.